Poderia ter continuado mais louvor. Presença de Deus tremenda nessa casa. Que maravilha. Deus fez presente e Ele está aqui nessa noite. Quantos crê nisso? Amém? Queridos, eu quero agradecer, pastor, pelo convite, pela confiança, pastor, porque colocar um homem aqui, tem que confiar nele, porque estamos vivendo tempos tão difíceis, muito difícil. Agradecer a pastora está sempre conosco ali na tarde da vitória, e esse homem de Deus também está sempre conosco ali nos cultos no lar, viu? Esse homem de Deus aqui, outro dia trouxe uma palavra ali, eu até gravei, viu, pastor? Gravei e poderia ter colocado no canal, né? Que Deus possa continuar fazendo do Senhor esse homem de Deus, aprovado. Tenho grande honra e estima pelo Senhor, pastor, viu? Pelos obreiros dessa casa, os irmãos que estão aqui na batalha, pastora. Queridos, sem mais demora, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, as escritas de Marcos, nas palavras de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Vamos falar o que Deus nos colocou o coração. Quando o pastor me convidou, eu botei a minha vida a procurar uma palavra que viesse ao encontro à necessidade da igreja, que viesse falar à igreja essa noite, amém? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 32. Vamos ler a partir do 32. Aleluia, todos se encontraram? Diga amém. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor, angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Senta em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Queridos, amados irmãos, igreja de Cristo, nós estamos passando por uma transição, e essa transição está trazendo, nos últimos dias, a igreja do Senhor sofrer a opressão maligna. As igrejas hoje estão sofrendo os dias maus, porque os dias são findos, e como os dias são findos, eles são maus, porque antecipa aí a volta de Jesus. E o texto bíblico que nós lemos está falando aqui de uma grande realidade, que foi a realidade de Jesus no Getsêmani. E hoje eu quero falar do Getsêmani, da vida de cada um de nós, que estamos passando. Queridos, não é fácil viver esses dias que antecede a vinda do Senhor, porque o inimigo ele tem trabalhado de forma tão terrível, que o esfriamento das igrejas está chegando, pastor. O esfriamento do povo chegou, como a peste, como a fome, com a perseguição. O amor de muitos esfriou, porque também muita iniquidade acontece nos dias de hoje. Portanto, muitos estão desfalecendo da fé, estão deixando de ser os verdadeiros adoradores e perdendo a essência daqueles que querem morar no céu. E para morar no céu, queridos, a Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é apertada, e são poucos que vão passar por ela. E essa noite eu quero trazer à igreja uma palavra de ânimo. Não se desespere, igreja, não desanime, porque os dias são maus e esses dias não vai melhorar. Que é isso, pastor? É bíblico. A Bíblia diz que os dias
que antecede a vinda do Senhor seria dia de tristeza, de dor, de lamentação, de choro, de planto. Então nessa noite eu quero trazer no texto que nós lemos, que estamos passando por um momento difícil. E conhecendo esse texto, todos os irmãos conhecem esse texto e sabem que é um texto onde Jesus chorou, se lamentou. Jesus chorou lágrimas de sangue, um lugar de batalha espiritual. E essa batalha espiritual está hoje, nessa noite, nessa casa. Porque as trevas, elas se manifestam na hora em que a luz chega a brilhar, as trevas têm que se manifestar, é bíblico também. Então a igreja de Cristo nesses dias está vivendo os dias do Getsemane de Jesus. O texto diz que ele foi como de costume a um lugar chamado Getsemane. Você que está me ouvindo pelo canal Fonte de Vida, Fonte de Graça Oficial, presta bem atenção nessa palavra. Eu quero que essa palavra direcione ao seu coração essa noite. Talvez você está no seu lar aí um pouco desanimado, mas eu quero que você fique aí ligado nessa palavra para que ela possa chegar ao teu coração esta noite e você possa ter outra visão do que é servir e do que é viver na presença de Deus. O texto bíblico diz que Jesus foi ao Getsemane como de costume. Como de costume, ele tinha a mania de levar os discípulos ao monte para orar. E o Getsemane, queridos e amados irmãos, ele tem um caminho, uma trajetória para seguir. Talvez nessa noite, você ainda não foi ao Getsemane. Talvez essa noite você não se lembre mais do Getsemane. Mas eu quero dizer para você que o Getsemane da tua vida, ela está presente todos os dias na tua vida, na tua casa, na tua família. Porque o texto diz que ele foi como de costume. E o crente que não ora, ele é fraco. O crente que não vigia, ele é fraco. O crente que não está em constante ligação com o céu, ele se torna presa fácil. Agora nós vemos que o Getsemane, Jesus leva os discípulos. O interessante nesse texto, pastor Edivaldo, é que ele levou os 12. Aliás, ele levou os 11. Porque Judas ficou no Sinédrio. O texto bíblico diz que Jesus está no Sinédrio, lavando os pés dos discípulos, ensinando a humildade. É uma quinta-feira. Jesus serve a última Santa Ceia aos discípulos e desce ali com seus 11 discípulos até o Getsemane, passando pelo vale de Sidrom. A Bíblia diz que ele atravessa o vale, vai até o Jardim das Oliveiras, chega no pé do monte e ele fala: agora vocês ficam aqui, que vai subir eu, Pedro, Tiago e João. Aleluia. Eu tenho aqui uma noção de que Jesus levou Pedro, Tiago e João, porque sabia muito bem as condições de Pedro, sabia o que aconteceria com Tiago depois, e sabia muito bem que João seria exilado na ilha de Patmos. E Jesus teve o cuidado de levar esses 3 com ele. E o texto bíblico diz que agora ele vai e sente a alma angustiada. Aleluia. Jerusalém estava em festa. Festa da Páscoa, pastora Eliane. Festa da Páscoa era costume. São 7 festas comemorativas que Jerusalém fazia. Jerusalém estava cheia, lotada. Jerusalém não cabia, as cidades circunvizinhas estavam todas ali. Jerusalém estava amarrotada de pessoas, em uma festa comemorativa, sabendo eles que esta festa era a festa da Páscoa. Eles sabiam muito bem que a festa da Páscoa comemorava a saída deles do Egito, a saída da libertação do cativeiro, a saída deles da escravidão. Mas agora eles não sabiam de uma coisa,
que o Cordeiro Pascual daquela noite estava lá no Getsêmani, chorando lágrimas de sangue pela uma nação corrupta, uma nação incrédula, uma nação que não estava nem aí, mas Jesus estava lá falando com o Pai: Pai, se possível, passa de mim esta hora, mas todavia não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Aleluia. E hoje eu quero nessa noite trazer uma palavra para você que talvez entrou desanimado, entrou triste, não conseguiu dar um glória. Eu quero falar que você tem motivo de sobra para glorificar, exaltar o nome daquele que é todo poderoso. Aleluia. Getsêmani significa, pastor Divaldo, prensa de azeite. Aleluia. E naquele tempo, pastor Caio, meu querido pastor, naquele tempo não tinha moenda, não tinha moinho sofisticado como hoje. Os azeites, as azeitonas eram prensadas com pedras, era uma prensa de pedras, e Jesus estava naquela prensa, pagando por meu pecado, pelo seu pecado. Naquele momento Jesus estava ali, pastores, amada igreja do Senhor, pagando um preço que não poderia pagar, porque a luta estava travada. Foi uma das maiores batalhas espirituais que Jesus passou. Não foi tanta como foi levado para o deserto, mas a batalha espiritual maior que Jesus passou estava ali no Getsêmani, porque o inimigo não queria de jeito nenhum que ele passasse aquela hora, que ele desistisse de você e de mim, mas todavia ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Queridos, para vocês entenderem que essa prensa de óleo, saía dali 4 tipos de óleo. Aleluia. Ali saía óleo para as lamparinas, óleo para a alimentação, óleo para passar nas feridas dos doentes, e óleo para ungir os enfermos. Naquele instante, pastora, naquele instante, o óleo que estava sendo extraído ali era o próprio sangue e suor daquele que é o Cordeiro de Deus. Naquele instante, a luta que estava travada naquele lugar, estava dizendo assim: olha, divino, ele vai ser o pão da vida. Ele vai ser o leão da tribo de Judá, ele vai ser o maná do céu, ele vai ser o lírio do campo, ele vai ser a rosa de Shalom, ele vai ser o todo-poderoso, ele vai ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele que vai redimir os seus pecados, ele que vai te tirar da perdição. É ele aqui no Getsêmani que está falando nessa noite: levanta a igreja, a cabeça, marcha para frente, porque a glória do Senhor está para vir sobre essa terra, arrebatar a igreja. Aquela festa estava acontecendo em Jerusalém. É como nos dias de hoje. Poderíamos estar aqui fazendo como Noé, pregando o dilúvio. Aquela festa, ninguém dava-se conta do que iria acontecer, o que viria a acontecer mais tarde. Aí o texto bíblico diz que agora Jesus volta e acha os 3 discípulos que ele levou com ele dormindo. E é aqui que eu quero pregar nessa noite. É aqui que eu vim a esta casa essa noite como profeta do Senhor falar. Ele diz: vigiai, porque não sabei a hora em que o Filho do Homem volta. O texto bíblico aqui está dizendo assim que Jesus volta e acha eles dormindo. E muitos estão dormindo nesses dias. Muitos estão na igreja só passeando. Perdão, amada igreja, eu não vim para exortar a igreja e nem doutrinar, mas é o que está acontecendo, não é só aqui. Eu já preguei em várias
igrejas desse lugar, eu prego na Shekinah, prego na Batista, prego na Ebenezer, e a igreja, estamos vendo que tem muitas pessoas só passeando na igreja. Ei, desperta tu que dorme, porque o Senhor está falando nessa noite: ou você aceita e aí vai entrar no céu, ou você vai ficar. Presta atenção, Jesus estava sofrendo ali a opressão maligna e a batalha espiritual muito grande, a ponto de que muitos ali naquela hora, ele falar aos discípulos na mesa, não falou. Ele não falou na hora da Santa Ceia, da última Santa Ceia, o que iria acontecer com ele no Getsemane. Ele não revelou aos discípulos, simplesmente levou-los para ver. Aleluia. Você sabe o que Deus está falando? Que Deus vai mostrar por esses dias quem serve e quem não serve. Deus vai separar por pouco tempo, Ele vai separar a igreja. Porque a Bíblia diz, queridos amados irmãos, que por esses tempos muitos não vão aguentar a sã doutrina. Muitos não vão aguentar a sã doutrina. Porque servir a Jesus não é fácil. Quando ele chamou os seus discípulos, ele falou: você quer vir após mim? Vai negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz e vai me seguir. Você sabe o que é negar a si mesmo? É se você se abster dos belos prazeres dessa vida. É muito você largar tudo. Poderia nesse domingo, pastor Cário, estar num clube, estar numa praia, mas eu estive de manhã pregando a palavra, tive agora à tarde num culto, numa visita no lar, agora estou aqui, sabe o que é isso? Deixei o meu prazer para servir a Ele. É assim que Deus está chamando os últimos da última hora, é aqueles que estão dispostos a falar a verdade e a pregar o Evangelho. Então naquele momento, é um momento de crise, é um momento determinado, é um momento que Jesus sabia que dali do Getsemane, ele ia para a cruz do Calvário. E o texto continua dizendo que agora é quinta-feira, já pelas 23 horas. Quem é que chega no Getsemane? Judas e os principais dos sacerdotes. Chega no Getsemane, e por Jesus ser da Galileia, ele se parecia muito com os discípulos, porque a Galileia é terra de pescadores. Pescador, ele anda mal vestido, barba grande, cabelo grande, ele anda maltrapilho, e Jesus estava no meio dos galileus. Jesus se parecia muito com os galileus. A Bíblia diz que quando Judas chega, ele teve que identificar Jesus, porque os guardas não sabiam quem era ele. Agora o traidor vai beijá-lo na face, e Jesus fala: você veio a mim, meu amigo. Chama Judas de amigo. Queridos e amados irmãos, tem que se cumprir as escrituras, porque Judas entrou na história e nem Galileu ele não era. Mas para se cumprir as escrituras, chega aquele homem com as 30 moedas que foi vendida e vai entregar Jesus. E Jesus é levado ao Sinédrio, no palácio de Caifás. Agora nós vemos o texto dizer, queridos, que no palácio do Caifás, quem está sentado de longe é Pedro. E uma criada chega perto de Pedro e fala assim: olha, tu parece com ele, parece ser um deles. E Pedro, nesse momento, pastor, é por isso que Jesus levou ele lá no Getsemane, porque nesse momento se cumpre lá na Santa Ceia, quando Jesus falou: olha, aquele que pega no meu prato, esse vai me trair, e você, Pedro, vai me negar antes que o galo cante.
Eu quero pregar aqui. Quantas pessoas estão negando Jesus? Por um prato de lentilha, por um tempo momentâneo de prazer. Quantas pessoas estão deixando Jesus por causa de qualquer coisa? Estão sendo traidores como Judas. Olha, eu quero dizer nessa noite: custe o que custar, mas mantenha a tua fidelidade, mantenha teu caráter, nem que fale que você é, que não é, deixa acusar, mas se mantenha na presença de Deus, porque o Senhor naquele dia vai chegar a você e vai falar: entra para o repouso eterno, filhos do meu Pai. Vai ser assim, queridos. Então aquele momento será um momento de angústia de Jesus, um momento de dor. O texto bíblico diz que Jesus chora lágrimas de sangue, e o seu suor era como sangue. Segundo a medicina, quando um homem chega a suar sangue ou a chorar sangue, o estado físico dele é o estado de morto. O estado físico dele está tão abalado que ele já não tem mais condições de suar suor, ele soa o próprio sangue. A medicina relata isso. Então, queridos e amados irmãos, quando Jesus desce ali do Getsemane, ele vai direto, preso para o Sinédrio. E Pedro é reconhecido naquele momento. E quem é galileu é reconhecido mesmo. Aleluia. Talvez você não entendeu, crente é reconhecido. Quem é verdadeiro, autêntico, filho de Deus é reconhecido. Aonde você entra, a pessoa fala: esse é crente, essa mulher é crente, esse homem é servo, essa mulher é serva, esse jovem é servo. Sabe por quê? Porque o brilho do Espírito Santo está sobre a face daquele que serve a Deus. Então quem é galileu é conhecido, porque Deus, Ele não se engana dos seus filhos. Agora o texto bíblico diz que Jesus volta outra vez à oração. E aí ele começa a orar de novo e volta e acha de novo os discípulos dormindo. Nós estamos vivendo uns tempos muito difíceis, pastor. Difícil para todos. Pandemia. Vamos chegar agora na crise, segundo o texto bíblico, nós vamos entrar agora na crise da fome. A Bíblia diz peste, fome, perseguição, e aí vai vir o fim. O princípio das dores passamos, e estamos vivendo. O que é esse princípio das dores, pastor? Quantos milhões de pessoas morreram no Brasil? No Brasil. Quantas gentes estão chorando a dor das percas dos seus entes queridos? É o princípio das dores. Quantos cristãos chorou a perca do pai e da mãe? Quantos estão nesse dia ainda chorando porque está morrendo de novo? A humanidade está sendo pautada de novo com o vírus. É o princípio das dores, é bíblico, tem que acontecer. Mas agora o texto bíblico diz que vai vir o pior princípio, que é da fome e da perseguição à igreja. E a perseguição à igreja, talvez no Brasil você não entenda, mas na China, quem é crente agora virou escravo. Todos os seus bens foram confiscados. No Oriente Médio são mortos a tiros, colocados de joelhos e atirados na nuca. E assim por diante, se você pesquisar, você vai ver que são mais de 8 países já escravizando e expulsando e matando os crentes. O Brasil ainda está tranquilo. Então o texto está falando aqui, queridos, que nós não devemos desanimar diante das circunstâncias, porque chegou os dias em que as igrejas estão saindo, pouca gente estão ficando. Ora, outro tempo eu preguei aqui, pastor Caio, né? Antes da pandemia eu preguei aqui, tinha lugares, todos lugares ocupados. Se você for na sede hoje, você vai ver também bem reduzido. Se você for na congregação, mais reduzido ainda. Sabe o que é isso? O esfriamento. Vamos para o final. Tem 10 minutos para terminar aqui, eu vou terminar. Termina 9 horas, pastor? Então Jesus estava ali, meus queridos e amados irmãos, na sua batalha espiritual.
uma batalha travada. O texto bíblico diz que agora é um momento de grande batalha, ou seja, nós estamos vivendo esses dias nesta casa, é uma batalha espiritual. Talvez você não está vendo, mas para cima desse telhado tem uma batalha espiritual aqui movendo. Jesus está aqui falando com a sua palavra e o inimigo está falando assim a alguns corações. Eu posso até ver que alguns corações estão falando: nada disso vai acontecer, pastor. Mas vai acontecer sim. Vai acontecer, vai ser inevitável, igreja. Não tem quem possa impedir a volta de Cristo, nenhuma potência mundial vai poder impedir a volta do Senhor. Não tem um exército grande no mundo que vai falar: Jesus não vai voltar. Vai acontecer, e a Bíblia diz que naquele dia, Ele vai raiar no céu, e será como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente, e a sua igreja será tirada, os noticiários serão divulgados, sumiu uma parte de pessoas da terra, e os noticiários vai dizer: foi os crentes, foi levado, muitos vão dizer que foram um extraterrestre que levou, mas a igreja, quem está servindo está sabendo que a igreja vai voltar para Jerusalém, a nova Jerusalém celestial. Agora Jesus sai do cenáculo na sexta-feira, pastor Nivaldo, e vai para o palácio de Herodes. Ali ele é julgado injustamente. Jerusalém ainda em festa, uma festa comemorativa que dura 7 dias. E o texto bíblico diz que agora Jesus está no palácio de Herodes, sendo julgado injustamente por mim e por você, passando a trajetória que Deus o determinou. E olha que nessa noite tem pessoas aqui que eu posso até falar: Deus traçou tua trajetória, não desista dela. A luta está travada, mas não desista. Está tendo problema, não desista de Jesus, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu, e a igreja vai vencer também em nome de Jesus. Não desista, não desanime, porque está chegando o fim, está chegando a hora, pastor Edivaldo, de sermos levados, de sermos arrebatados. A alma quer subir, a alma já quer subir, a alma quer ir para a glória. Eu falo para os amados que nós estivemos no monte, ali por algumas horas, subimos para ficar 4 horas, ficamos 12 e não queríamos descer, porque estava tão bom que dali a gente queria ir mais para cima, a gente queria ser arrebatado, porque a glória de Deus invadiu aquele lugar, e quando a glória de Deus invade um homem ou uma mulher de Deus, ela já não tem prazer nessa terra, ela já não quer mais participar deste mundo, ela quer subir. O homem de Deus quer ir embora, porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá, o nosso descanso é lá, a alma não é daqui, a alma é de lá. Jesus agora, ele vai ser julgado, e uma decisão final não veio de Herodes, uma decisão final não veio dos discípulos, uma decisão final foi nossa. A decisão final de Jesus naquele dia foi minha e sua, porque ele precisava ir para o madeiro, ele precisava, missionária, ele precisava passar pela cruz, porque senão eu não estaria aqui. Ele precisava ir lá na cruz, derramar o seu sangue, para que pudesse lavar e remir os meus pecados, para poder resgatar a minha alma do inferno. Ele tinha que passar, e a decisão final foi minha e sua, de levá-los ao madeiro, de levá-los à cruz, porque Jesus, ele veio num propósito, e o propósito foi resgatar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Então o texto bíblico diz que agora ele é entregue à mão dos malfeitores.
e levado à cruz do Calvário. Vamos finalizar aqui. Jesus agora, ele faz uma trajetória. E eu quero que você acompanhe comigo essa trajetória. Quando Jesus chegou no Calvário, pastor Eliane, ele não tinha, quando ele chegou no Monte Caveira, ele não tinha mais sangue. Que é isso, pastor? O sangue de Jesus foi derramado na trajetória. Você sabe o que aconteceu naquele dia? O sirineu, que estava a caminho, que foi ajudar a levar, foi também lavado pelo sangue de Jesus. Naquela trajetória, pastor Edivaldo, Jesus estava falando assim: vem divino, segue meu sangue, vem pastor Caio, segue meu sangue, vem pastor Eliane, é o meu sangue aqui está sendo derramado, vem pastor Edivaldo, vem missionária, é aqui nessa trajetória que eu vou deixando o meu sangue, para que você possa saber que o meu sangue é purificador, ele renova a vida, ele dá vida, ele traz vida. Aí nós vemos 3 horas da tarde. Se você for lá no texto de Mateus, Lucas e João, eles contam a mesma coisa. 3 horas da tarde, o sol estava pino, Jesus dá o último suspiro dele e fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento o soldado romano transpassou ele com uma lança, e o texto bíblico diz que ali não tinha mais sangue, e aí Deus fechou o céu. 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra, o céu se encerrou. Aleluia, glória a Deus. Talvez essa mensagem não te fez pular, talvez essa mensagem não te fez você ficar aqui todo agitado, mas eu quero dizer que essa mensagem fez você sair dessa noite pensativo, o que é servir a Deus, o que é estar na presença de Deus. O céu se encerra, pastor Eliane. Deus fechou o céu, pastor Edivaldo, para não ver aquele momento. E quando o céu se encerra, pastor Caio, aquele soldado romano que transpassou a lança falou assim: olha, verdadeiramente